longevidade. Do que nós estamos falando quando se fala de longevidade, doutor? Basicamente, não sendo muito técnico, nós vamos tentar explicar que longevidade é a extensão da vida em número de anos, mas desde que seja uma vida também entendida que ela seja preservada as suas funções vitais. Então, hoje, a média nacional de vida, ela já gira em torno de 73 anos e, obviamente, que a tendência é nos próximos anos isso aumentar. Frente aos recursos não só de prevenção, que nós já temos, e também aos novos, esse fator modificador da longevidade vai ocorrer. Então, em longevidade, basicamente, seria nós podermos viver mais. Traduzindo para a população de uma maneira geral, viver mais que é um objetivo que todos almejam. E não necessariamente, hoje as pessoas estão só vivendo mais, mas elas estão tendo muitos problemas ao longo da vida. Então, o objetivo nosso é viver mais, ter uma longevidade com qualidade de vida. Doutor Marcelo, quando que a gente começa a pensar em longevidade? Essa pergunta é interessante, porque muitas pessoas acham que longevidade nós devemos nos preocupar a partir da terceira idade, querendo consertar certos erros e recuperar a longevidade. Na verdade, não. Longevidade se procura, desde que nós nos tornamos particularmente já adultos, nós devemos buscar essa longevidade através de mudanças de comportamento, na alimentação, atividade física e aí, obviamente, as doenças ou as situações que forem ocorrendo serem muito bem tratadas. Isso estende vida e, obviamente, agregando os outros fatores hoje de saúde pública, inclusive, é o caso das vacinas, é o caso de nos expormos a exames rotineiros, que, obviamente, vai traduzir-se numa longevidade maior. Certo. Doutor, nós temos hoje muitos avanços na área médica, já pensando na longevidade? Sim, felizmente a tecnologia tem trazido para o nosso dia a dia recursos não só terapêuticos no sentido medicamentoso, mas também recursos técnicos, como a realização de exames muito sofisticados para rastreamento de doenças, não só os exames de imagem que evoluíram muito, como a ressonância magnética, o PET scan, as tomografias novas, na área de cardiologia, a angiotomografia cerebral, mas também os recursos de aparelhos que dão suporte à vida. É o caso, na área cardiológica especificamente, do ressincronizador cardíaco, que é um tipo de aparelho que melhora a performance do coração naqueles indivíduos que muitas vezes desenvolvem insuficiência cardíaca. E é um aparelho que é usado no dia a dia como se fosse um marca-passo. Nós temos ainda os marca-passos atuais, que também se desenvolveram de uma maneira absolutamente nova, no sentido de avaliar periodicamente o coração e, obviamente, comandando esse coração melhor. Nós temos outros recursos terapêuticos também, no sentido medicamentoso, que deram um salto tecnológico no nosso dia a dia. É o caso dos tratamentos modernos para a insuficiência cardíaca, que a nível mundial traduziu-se numa diminuição absurda no número de óbitos e também na qualidade de vida muito maior. Esse tipo de medicação atual surgiu recentemente, em torno de mais ou menos uns 2 anos, e tem se traduzido em todos os trabalhos que nós temos feito segmento no mundo como um avanço excepcional que tem traduzido-se, então, realmente no número de pessoas que estão sendo beneficiadas. Se tornou uma medicação, inclusive, que muitos países já incorporaram nas suas redes públicas para diminuir o sofrimento dos pacientes e aumentar a vida, ou seja, a longevidade. Ainda nós temos na área de cardiologia, na área metabólica de cardiologia, medicamentos novos que vieram melhorar, sobretudo, o tratamento de doenças que levam à obstrução de vasos ou à perda da capacidade do coração. É o caso dos remédios novos para diabetes, que tem também uma ação metabólica em proteção desses tecidos nobres, como o cérebro, coração, rim, os olhos e fatalmente diminuindo a perda desses órgãos. Doutor, a gente está falando de medicamento e muita gente fala, nossa, quanto mais velho, mais remédio. Isso mudou? Hoje menos é mais? Como vê essa quantidade de remédio que a gente toma quando vai ficando mais velho? É o que a gente sempre fala. Tratamento não necessariamente é só tomar os remédios. Tratamento é quando você, além de tomar os remédios, tem resultado. Hoje a política mundial na área de farmacologia médica é que você tenha menos quantidade de remédios e mais resultado. E essas drogas, sobretudo as drogas novas que nós temos disponíveis para as várias doenças, elas têm se objetivado também isso.
nós temos muitas vezes a necessidade de menos número de comprimidos ou que seja outro tipo de medicamento, mas uma quantidade menor. Com isso, nós temos efetivamente menos exposição do paciente a aquele acúmulo de medicações e também interações medicamentosas, que ainda é um problema bastante sério na terceira idade, sobretudo. Mas essas medicações, além de tudo, elas também têm um avanço na forma de uso, que elas diminuem a agressão a alguns tecidos, por exemplo, o estômago. Você tem uma liberação mais lenta, então muitas dessas drogas são drogas que você toma uma dose única por dia. Então, felizmente, esses avanços tecnológicos também estão na área da farmacologia médica. Certo. Doutor Marcelo, quando que o nosso metabolismo começa a mudar? Tem uma idade específica que a gente tem que começar a ficar mais atento? Então, basicamente, o nosso corpo, a partir do nosso nascimento, ele sofre transformações. Algumas pessoas, inclusive já na infância, podem desenvolver distúrbios metabólicos, talvez muitos deles de caráter hereditário. É o caso da diabetes, as dislipidemias primárias, que seriam as gorduras no sangue, que muitas vezes até crianças já têm. Mas, pensando nisso, nós devemos ter esses cuidados sobre alimentação, atividade física e seu rastreamento desde a primeira infância. Porém, a partir da idade adulta, nós sabemos que a nossa exposição aumenta, não só na questão alimentar, a questão do estresse, mas também, muitas vezes, a exposição a substâncias impróprias, é o caso dos vícios, né? Cigarro, bebidas. Então, particularmente, eu acho que, no caso, como hoje é uma coisa conceitual, é que as pessoas já, a partir da idade adulta, comecem a ter a questão de prevenção para que a sua longevidade seja atingida lá na frente, especificamente, mas já começando a nos prevenir antes. Ou seja, a nossa longevidade começa já numa idade adulta precoce. Nós começamos a pensar nela de uma maneira mais efetiva a partir daqui. Tá, o senhor citou os vícios. Os vícios ainda são os principais prejudicadores, o que prejudicam mais a nossa velhice, são os vícios que nos causam mais problemas, doutor? Sim, nós temos uma associação entre doenças que levam a lesões em órgãos-alvo importantes. Então, nós citamos aparentemente, vamos falar 4 principais fatores. 2 são doenças e 2 são vícios. O álcool, obviamente que como é uma droga lícita, ela tem uma extensão em uso muito grande no mundo inteiro. Então é um vício que obviamente canaliza-se para danos em órgãos vitais e também em alguns órgãos secundários. Então, muito frequente. E o tabagismo, obviamente, que é o maior fator de risco dos vícios que nós somos expostos. E, no caso, ainda mata muita gente. A despeito das campanhas públicas, as campanhas da mídia, no sentido de prevenção a esse hábito, né, esse vício propriamente, a gente ainda tem muita gente que desafia essa condição. E, no caso, outros 2 fatores importantes, que seria a hipertensão e a diabetes, como sendo as 2 doenças que mais matam no mundo, a gente sabe que essas doenças, somadas aos vícios, aumentam exponencialmente o risco de você desenvolver uma doença letal. É o caso do infarto, é o caso do AVC, né? Ou as perdas de alguns órgãos, como é o caso do rim, que muitas vezes é danificado, o indivíduo desenvolve insuficiência renal. Certo. Doutor, os idosos hoje, eles se cuidam mais? Homens e mulheres por igual ou um tem mais atenção com o outro aí com a saúde? Então, as pessoas na terceira idade, até por uma necessidade muitas vezes de tentar diminuir o uso de medicamentos, elas passam a se olhar um pouquinho mais cedo no sentido de que elas, ao fazerem um cuidado com a sua saúde, diminuam também a necessidade do uso de medicamentos, etc. Então, a gente tem observado realmente uma mudança na população geral sobre essa questão. Elas estão começando a se cuidar mais cedo. Até mesmo nas redes públicas, onde as políticas públicas têm atingido uma expressão maior, inclusive desde o seu posto de saúde ou as campanhas públicas envolvidas na mídia. Mas a gente mudou realmente esse conceito, porque muitas pessoas iam ao médico a partir do momento do surgimento de uma doença. Hoje não, elas estão indo até para se prevenir. E no caso, a gente, como sempre, observa que as mulheres ainda levam uma grande vantagem. A mulher tem uma frequência na procura médica, ou até mesmo para saber se está tudo bem com a sua saúde, muito maior que a dos homens. E muitas vezes os homens acabam vindo a um serviço médico, quer seja particular, quer seja na rede pública, pelas mãos de uma mulher. A mulher é que traz o homem, quer seja o marido, quer seja o próprio pai, é ela que conduz o homem à procura do serviço de saúde. Muito bom. Doutor, do ponto de vista médico, o que é uma velhice saudável?
Uma velhice saudável, ou seja, ter uma vida longeva, longa e ao mesmo tempo saudável, seria você preservar suas funções mais importantes. Então, além de viver bastante, ter integridade, pelo menos as funções mais importantes para sua subsistência, sua manutenção. É o caso de você poder pensar, então não degenerar tanto nosso cérebro ao ponto de você manter o pensamento, a capacidade de articular o pensamento. Você poder se alimentar. Então, muitos pacientes, através de dificuldades muito ímpares, né, que eles têm, acabam não podendo nem se alimentar. Outros pacientes têm limitação na parte motora. Então, a gente quer que essas funções motoras sejam preservadas. Então, permitindo uma autonomia para o paciente. A questão de, com esse conjunto, permitindo também que o paciente tenha não só uma condição vegetativa boa, mas também a condição de discernimento, é uma questão de ter mais qualidade para o seu lazer e, obviamente, ter interação afetiva com as pessoas. Que muitas vezes as pessoas na idade têm um distanciamento afetivo de muitos dos seus familiares ou mesmo são abandonadas. Isso é um problema atual e não necessariamente em faixas econômicas menos abastadas, mas muitas vezes até as pessoas mais abastadas são colocadas em clínicas e têm um distanciamento afetivo que conduz muitas vezes a uma piora da degeneração, não só cerebral, como das suas outras funções. Até porque o aspecto afetivo passa a se ter uma importância muito maior, talvez na terceira idade. Certo, doutor. Então quer dizer que esse convívio familiar, ele também faz toda a diferença, não é só o tratamento médico, em família também ele faz diferença para ter uma saúde na terceira idade. Perfeitamente. O aspecto familiar, o contexto afetivo do paciente, não necessariamente com a sua própria família, mas com uma circunvizinhança afetiva, que seriam os amigos, seriam pessoas que surgem na vida que vão suprir esse ser humano, de uma maneira geral, de um aspecto afetivo que é muito importante, talvez seja tão importante como o alimento para ele ao longo da vida. E no caso, hoje já estatisticamente e também biologicamente falando, a gente sabe que os pacientes que têm esse conjunto de situações, ele obviamente que ele tem uma longevidade maior, a qualidade de vida é melhor e ele muitas vezes acaba tendo uma possibilidade até mesmo de ajudar outros pacientes como ele, que acabam sendo beneficiados por essa condição dele de uma melhora de saúde. Doutor, quando se cuida pode viver quantos anos? Então, existem estudos que colocam que o ser humano já é possível hoje ter uma longevidade que ultrapasse os 100 anos, com facilidade. Porém, a gente sabe que o grande limitador disso ainda são as questões de uma qualidade de vida que foi negligenciada ao longo da vida. Ou seja, o indivíduo que chega numa idade mais avançada atualmente, muitas vezes ele tem perdas que vão limitar essa situação. Mas, hoje em dia, nós já observamos a nível até de consultório pacientes que ultrapassaram já os 100 anos e não necessariamente com perdas significativas. Então a gente tem ficado bastante contente, mas a gente quer estender isso para esse maior número de pessoas. Certo. Doutor Marcelo, qual que é a mensagem que tem que ficar para quem nos acompanhou, recebeu esse monte de informação e pensou, por onde eu começo? Qual que é a mensagem que a gente tem que deixar para quem está nos acompanhando já pensando na longevidade? Basicamente, sabendo que a nossa vida, ela pode ser longa, ela é longa a partir do momento que a gente se dispõe, que a gente cria a meta de viver mais. E que nós temos recursos simples, muitas vezes, que colocados no nosso dia a dia, desde o comer bem, praticar uma atividade física simples que seja, e principalmente tentar diminuir a sobrecarga do estresse que nós vivemos no dia a dia, porque o estresse realmente é um outro fator bastante modificador da extensão de vida. Então, essas novas colocações que nós temos aqui, surgindo recursos médicos, recursos terapêuticos novos, no sentido medicamentoso, agregado a esse conjunto, vai permitir a nossa vida maior e a nossa vida melhor. Então, o que a minha mensagem que eu trago é que, assim, procurem se informar, procurem trazer para o seu dia a dia todos esses conceitos novos que a gente tem providenciado através não só da tecnologia, mas também providenciado através até de medidas públicas. Nós temos tanta coisa que nós não temos usado aí no nosso dia a dia. Eu fico muito contente de ver que os nossos pacientes, que os nossos telespectadores muitas vezes nos procuram para saber qual medida a mais ele pode agregar. Então isso está sendo motivador, está sendo despertar para uma nova situação de vida que nós vamos ter agora no futuro. Muito bom. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a participação.